Olá, boa tarde. Nós estamos aqui num dia um pouco chuvoso, um pouco frio, um dia um pouco cinzento, mas nós estamos aqui para mais uma vez, para trazer um pouco de calor e para trazer um pouco de luz, mas nós vamos trazer a luz da palavra. E não é sobre um texto ou sobre um versículo, mas sobre um assunto, como sempre, no nosso canal. Um assunto que às vezes não é falado da maneira como está escrito. Porque, como sempre a gente sempre diz, às vezes alguém pega um versículo, pega um capítulo, às vezes, e quer falar de um assunto baseado em um versículo, baseado em um capítulo. Então nós pegamos do começo ao fim, e hoje é um assunto que pode deixar algum presbítero, algum pregador, algum líder religioso triste. Pode deixar um pouco triste, um pouco magoado, pode ficar chateado, irado, ou o que é melhor, envergonhado. Porque hoje nós vamos falar sobre a pregação. E a pregação, como ela deve ser? A pregação deve ser paga ou se a pregação não deve ser paga. Não deve ser cobrado um preço pela pregação, um preço para atender um trabalho religioso. Antes gostaria de esclarecer, quando se diz teólogos, estudiosos, líderes religiosos, isso não quer dizer que são cristãos, isso não quer dizer que são homens de Deus. É diferente, porque teólogos são estudiosos da Bíblia e líderes religiosos são aqueles que têm as suas ideias, seja ideias baseadas na Bíblia ou mesmo às vezes suas filosofias, e conseguem levar um povo atrás de si, sempre falando de alguma coisa baseado em algum Deus. Então ele acaba se tornando um líder religioso. Mas é diferente de ser um cristão, de ser um homem de Deus. Mas existem religiosos que são homens de Deus, e existem religiosos que não são homens de Deus. É por causa disso que na palavra de Deus está escrito para se prevenir contra os falsos profetas. Porque tem os verdadeiros e tem os falsos. Então, só para informação, às vezes um líder religioso ele pode até acabar cometendo mal através das suas filosofias. Porque o rei Saul, ele tinha líderes religiosos que não eram homens de Deus. Os profetas de Baal eram líderes religiosos, mas no entanto o homem de Deus era Elias. E vai por aí afora, existem muitos exemplos, mas nós não vamos perder nesses exemplos não. Então vamos falar sobre a pregação. Se a pregação deve ser cobrada ou ela deve ser pregada de graça. Eu tenho aqui um caderno que me ajuda, porque a cabeça é boa, mas às vezes pode acabar falhando em alguma parte. Então eu fiz algumas anotações para que o assunto possa sair do começo ao fim. Então vamos começar do Gênesis, quando o Senhor fez o homem e quando aconteceu do primeiro mandamento ele desobedecer, que o Senhor só pediu obediência, nada mais, mas ele desobedeceu. Então o Senhor disse assim: no suor do teu rosto comerá o teu pão até que tornes a terra. Então ele já falou para o Adão que a partir daquele momento é através do suor do rosto que ele ia conquistar o seu pão de cada dia. Quando foi já na época de Abraão, já bem mais para frente, quando Abraão livrou um rei de uma invasão que levou vários reféns da cidade, levou praticamente a cidade toda. Abraão foi lá, ajudou o rei a reaver todo o povo de volta, toda a sua fazenda, toda a sua fortuna. E ele ofereceu a Abraão para Abraão levasse o que quisesse, tanto em material humano quanto em riquezas. E Abraão disse que nenhum fio de correia de um sapato ele tomaria da tua mão. Não quero nada do que é teu, porque ele se contentava com aquilo que Deus preparava para ele. No Êxodo, também o Senhor disse para Moisés, quando pediu para Moisés que fosse até o Egito para resgatar o povo de Deus, e ele disse para Moisés: também presentes não tomarás, porque o presente cega os que têm vista e perverte a palavra dos justos. E mais para frente, no Deuteronômio, também está escrito: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoa, nem tomará peitas,
peitas, quando se diz peita, é propina, é a mesma coisa, tomar alguma propina, tomar alguma coisa, né, valiosa para fazer alguma coisa para alguém, para profetizar, para pregar, para trabalhar na obra de Deus. E Samuel, já na época dos reis, quando ele envelheceu, os filhos deles também eram para ficar por juiz. Mas os filhos de Samuel, eles não seguiram a linhagem de Samuel e não foram feitos profetas e nem continuaram como sacerdotes. Porque o Senhor disse para Samuel, porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Samuel, quando ele ficou bem velhinho, que ele foi entregar o cargo dele, porque já seria constituído rei sobre Israel, que o povo pediu um rei, Samuel chamou todo o povo e ele perguntou para o povo, eu sempre fiz aquilo que o Senhor mandou. E eu gostaria que alguém do meio do povo, se tem alguém que eu cobrei alguma peita, que eu cobrei alguma coisa, que eu cobrei um jumento, qualquer coisa que seja, para que tivesse feito a vontade de Deus e para que tivesse profetizado em nome de Deus, então apareça agora que eu vou restituir. E o próprio povo disse assim, não, nada tu pegou das nossas mãos. Então Samuel fazia a vontade de Deus, pregava, profetizava, ensinava, tudo sem levar, mas nem uma moedinha, nem um jumento, nem uma rolinha do povo. No segundo Reis, quando é no capítulo 5, quando já na época do profeta Eliseu, quando aquele homem da Síria, Naamã, que ele servia o rei da Síria e tinha lepra, é bem conhecida essa parte, foi lá e através do profeta Samuel que pediu, Eliseu pediu que ele mergulhasse 7 vezes no Jordão e saía sem lepra. Ele mergulhou, saiu e foi lá em Samuel e ele ofereceu presente a Samuel, ofereceu mudas de vestido, que naquele tempo era uma coisa valiosa, ofereceu peça de prata, peça de ouro, mas o Samuel não aceitou nada. Ele insistiu com Samuel, Samuel não aceitou nada do que ele fez, porque ele fez em nome de Deus e não fez com a força dele. E o servo dele, Geazi, foi atrás do Naamã, né, o homem do rei da Síria, o homem forte, o braço direito do rei da Síria, e ele se arrependeu, falou, puxa, Eliseu não cobrou nada. Então o Geazi, que é o moço dele, foi atrás e pediu alguma coisa e voltou com alguns pertences. Mas quando ele chegou, Samuel já sabia do que ele tinha feito e Samuel falou para ele, assim como tu aceitou presente, então agora que a lepra da Naamã torne sobre você. E o Geazi saiu com a lepra, saiu branco como a neve, está escrito. No Salmos, no 128, está escrito assim, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e irá bem. Em Isaías, no capítulo 1, diz assim, os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama as peitas e corre atrás de salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante ele as causas da viúva. Então ele estava repreendendo os príncipes de Israel, porque cobrava para fazer justiça, cobrava pelo que fazia. E no Isaías 56, novamente, Deus toma e fala para Isaías, e esses cães são gulosos, não se pode fartar. Eles são os pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, todo para a sua ganância, cada um por sua parte. Então, mais uma vez, a repreensão sobre aqueles que, para fazer alguma justiça, para fazer alguma coisa que fosse da parte de Deus, também cobrava alguma coisa. No Ezequiel, no capítulo 34, ele diz assim, para Ezequiel, filho de um homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vestis a lã, degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. Então ele pediu para Ezequiel profetizar contra os pastores de Israel, porque os pastores de Israel estavam cobrando para profetizar, cobrando para pregar, cobrando para conduzir o rebanho, e eles foram amaldiçoados como isso, e por isso. E em Miqueias, no capítulo 3, também está escrito, que comeis a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, e esmiuçais os ossos, e reparti a panela como se come num caldeirão. Os seus chefes dão a sentença presente,
e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Hoje em dia a gente não vê muito isso, muitos falando assim, não, o Senhor está no nosso meio, imagina, que isso? Só que está pregando por dinheiro, está profetizando por dinheiro, está orando por dinheiro. Não se cobra, né? Pelo menos aqui, até agora, até Miqueias, no Velho Testamento, está dizendo que não se cobra por pregação, não se cobra por oração, não se cobra por profecia. Mas agora vamos dizer, no Novo Testamento, para ver se ele bate com o Velho Testamento, porque no Mateus, no capítulo 6, o Senhor diz assim para os seus discípulos, que não ajunteis tesouro na terra onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntar tesouro no céu onde a traça e nem a ferrugem consome. Porque onde tiver o vosso tesouro também estará aí o vosso coração. No Mateus, no capítulo 10, está escrito assim também, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. No Marcos, no capítulo 6, também está escrito sobre o mesmo assunto, porque os evangelistas, os 4 evangelistas, eles sempre escreviam um confirmando o outro, que está escrito que o Senhor ordenou assim para os seus discípulos, que levasse não somente um bordão, que não levasse alforje, nem pão e nem dinheiro no cinto. E no Lucas, no capítulo 9, está escrito mais uma vez, que ele convocou os seus discípulos e enviou para pregar as boas novas e pregar o reino dos céus, para curar os enfermos, para curar os leprosos, expulsar demônio, mas não leve para o caminho nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestidos. Agora tem uma parte que o povo pega como se fosse um mandamento, como eu disse no começo, é um versículo que eles querem se tornar um mandamento, que Paulo disse assim, que o obreiro é digno do seu salário. E eu fui buscar e procurar aqui na palavra de Deus, da onde foi que saiu isso de Paulo, porque Paulo não falava dele. Ele falava as coisas, mas baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo. E eu achei, aqui no Novo Testamento também está escrito assim, que Jesus Cristo, quando ele mandou os seus apóstolos, ele disse que estava mandando como se fosse ovelhas para o matadouro, como se fosse ovelhas no meio de lobos. E ele disse assim, para não levar dinheiro, não levar pão, para não levar 2 capas, nada, mas que comam o que tiver na mesa, porque o obreiro é digno do seu alimento. Então o Senhor Jesus colocou o alimento como seu salário. Paulo, talvez por uma infelicidade, ou talvez porque a palavra de Deus veio para confundir os sábios e dar a sabedoria para as crianças de peito, então Paulo escreveu, o obreiro é digno do seu salário, mas o salário do obreiro é o alimento. Então tem uma parte aqui no Atos, no capítulo 8, que o Pedro, ele esteve lá numa certa terra e lá ele fez alguns milagres em nome do Senhor. E teve um tal de Simão que pediu que impusesse as mãos sobre ele e que fosse dado o Espírito Santo e ofereceu dinheiro para ele para isso. E Pedro amaldiçoou Simão, porque falou que as coisas de Deus não se pode comprar por dinheiro. Se não se pode comprar por dinheiro, então também está explícito que não se vende por dinheiro também. Em Atos, no capítulo 20, também está escrito aqui, que Paulo disse assim, de ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para o que é necessário a mim e ao que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. No 1 Coríntios, no capítulo 4, Paulo também deixou escrito que até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetada e não temos pousada certa. Nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser o lixo desse mundo como a escória de todos. No 1 Coríntios, no capítulo 9, ele está escrito assim, Paulo também deixou escrito, porque se anuncio o evangelho, não tem do que me gloriar, pois para mim é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, qual o prêmio que eu tenho? Que a graça do evangelho de Cristo, né? Essa é a minha, esse é o meu pagamento. A graça do evangelho de Cristo sobre mim, porque esse é o meu pagamento.
Em 1 Coríntios, no capítulo 10, ele também deixa escrito: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um busque o que é de outrem, ou seja, dos outros, né? Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Porque Paulo, ele não pregava a teoria da prosperidade, né? A teologia da prosperidade. Ele pregava a salvação. Então o papel do verdadeiro profeta, o papel do pregador, o papel do líder religioso, que é um cristão, que é um homem de Deus, é pregar a salvação. No 2 aos Coríntios, tá escrito assim, também deixou escrito assim, ó, porque nós não somos como muito falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, como hoje aqui também para vocês, não é uma falsificação da palavra de Deus, mas é como se fosse de Deus, na presença de Deus. No 2 Coríntios, no capítulo 7, está escrito: recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso próprio proveito. No 2 Coríntios, no capítulo 11, pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosse exaltado, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. No Tessalonicenses está escrito: porque vós bem lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o evangelho de Deus. Então eles pregavam o evangelho de Deus, mas trabalhavam nas horas vagas noite e dia para que pudesse se sustentar. E ainda, às vezes, ainda repartiam com os irmãos, porque eles não procuravam o seu próprio proveito, mas eles procuravam o proveito do povo de Deus, mas principalmente o proveito do evangelho para a salvação das almas. No 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, está escrito assim também: e procureis viver quieto e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado. No Tessalonicenses, no capítulo 3, segundo Tessalonicenses, está escrito assim, ó: nem de graças comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandando isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. No 1 Timóteo, está escrito assim, no capítulo 6, tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejamos com isso contentes. No Apocalipse, no capítulo 21, está escrito assim, ó: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tenha tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E no Apocalipse, no capítulo 22, no verso mais 17, mais explicitamente, também está escrito: e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E aquele que entende, nós começamos no Gênesis e terminamos no Apocalipse. E do Gênesis ao Apocalipse fala de graça. Porque quem não entendeu essa passagem, está escrito assim, ó: quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Como Jesus Cristo disse, quem tem sede e fome de justiça, venha a mim. Então quem tem sede, tome de graça da água da vida. E a água da vida é a palavra de Deus. E eu deixo um recado hoje aos pregadores, aos líderes religiosos, aos presbíteros, aos teólogos, a todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus com sinceridade dentro do coração e fazer da maneira correta, de uma maneira sábia, de uma maneira espiritual, uma maneira que leva à salvação, uma maneira que leva à água da vida que está escrito no Apocalipse para alguém. Que se vocês não estão fazendo desse jeito, eu peço que vocês façam como está escrito aqui, no 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Peguem esse recado do apóstolo Paulo e vamos pregar a palavra de Deus de graça, como a palavra de Deus está dizendo para nós, do Gênesis ao Apocalipse. Canal Enfim Luz, mais um pouquinho da luz da palavra para vocês. Até mais, que Deus abençoe a todos.